1946, a OMS definiu como saúde o estado de completo bem-estar físico, mental e social, ou seja, vai muito mais além do que doenças ou enfermidades. Logo, é imprescindível a promoção de saúde, tanto individual quanto coletivamente, e junto a isso, a elaboração de políticas públicas que possam auxiliar, essa promoção de saúde. Neste viés, a ONU visa em seus objetivos metas pontuais acerca do tema discutido. Os objetivos do desenvolvimento sustentável têm por objetivo que a humanidade em comunhão pudesse dissociar o crescimento econômico da pobreza, da desigualdade social e das mudanças climáticas. Ao todo, o trabalho tem 17 objetivos, dos quais tem metas que vão ser trabalhadas para se alcançar o desenvolvimento global até o ano de 2030, dando oportunidade para a melhoria dos direitos da população e, consequentemente, melhorando a qualidade de vida e o bem-estar para as futuras gerações. O ODS 3, Saúde e Bem-Estar, ele busca aprimorar os cuidados básicos, que ainda são precários, e promover o bem-estar para todas as idades e todas as regiões do mundo. Com relação a isso, há uma grande preocupação em relação às mortes que poderiam ser prevenidas de forma total ou parcial. São consideradas mortes evitáveis, como, por exemplo, as mortes maternas, a morte de recém-nascidos, neonatais, bebês prematuros, que apresentam grandes índices elevados em algumas regiões do mundo ainda. Olá, meu nome é Tércia, eu sou enfermeira e professora orientadora da Escola Profissionalizante de Camusim. Hoje nós iremos abordar um tema super atual, que são as doenças crônicas não transmissíveis. Nessa categoria, nós podemos citar as doenças cardiovasculares, as doenças respiratórias crônicas, os cânceres e o diabetes. Já é sabido que as doenças crônicas não transmissíveis são as principais causas de morte no Brasil e no mundo. E o que todas elas têm em comum é que elas estão associadas diretamente ao estilo de vida que a pessoa leva. Sedentarismo, dieta rica em calorias, alto teor de sódio, gorduras saturadas, consumo desenfreado de álcool e tabaco estão no topo dos principais motivos que levam a esses resultados. Aliado, é claro, à genética. No entanto, hoje em dia sabemos que é possível ponderar essa questão da genética e do histórico familiar com a melhora do estilo de vida. Diante disso, faz-se necessário que nos programas de saúde exista um incentivo no sentido de mostrar para a população a importância da prevenção dessas doenças e o quanto elas podem impactar diretamente na qualidade de vida da população. Outro desafio a ser comentado são as mortes causadas por doenças crônicas não transmissíveis. Elas representam cerca de 70% das mortes mundiais. Podemos citar como, por exemplo, as patologias cardiovasculares, diabetes, câncer e doenças respiratórias. Olá, sou a professora Amanda, da Escola Profissional de Camusim. Vim aqui falar um pouco sobre o indicador de mortalidade infantil e neonatal, a convite dos alunos do terceiro ano em enfermagem. A mortalidade infantil, ela ainda é um desafio muito grande para os serviços de saúde e para a sociedade como um todo. Esse indicador, ele faz parte das metas de desenvolvimento dos países integrantes da Organização das Nações Unidas. E, para entender melhor, a gestação na mulher, ela necessita
ser acontecido num período em que não há risco. Então, um dos fatores principais é a questão da idade, que não seja menor que 16 ou maior que 35, a questão de doenças crônicas, a questão de afecções durante o período perinatal. Por isso, a importância de um acompanhamento do pré-natal, de todo um esclarecimento dos profissionais de saúde com essa classe. O Ministério da Saúde, ele disponibiliza de alguns protocolos, como a Rede Cegonha, que há pouco tempo ela foi reconstruída, e o Estatuto da Criança e do Adolescente, que também há poucos anos ela foi reformulada alguns artigos. Então, assim, existe todo um embasamento vindo do Ministério da Saúde, de acompanhamento, assistencial, obstétrico, para que não venha a ocorrer, para que não venha a aumentar esses riscos de mortalidade infantil e neonatal. Então, é de suma importância, que a mulher ela faça o seu pré-natal de forma qualificada, que os profissionais façam essa assistência, esse atendimento de forma qualificada, dando importância desde o período pré-natal, parto e pós-parto, porque são situações preveníveis, e que necessita de uma atuação dos serviços de saúde, principalmente dos profissionais. Dando continuidade e simultaneamente dando finalização ao ODS 3, ou melhor dizendo, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, o objetivo desse trabalho é justamente trazer e visar o bem-estar até o ano 2030, justamente trazendo uma coletividade global e trazer um sistema sustentável a partir de, ao todo, 14 objetivos que deverão ser aplicados ao torno de várias outras metas que irão ser alcançadas. E como já foi apresentado as ações, nós temos que falar por que elas serem importantes. Por conta do objetivo principal da meta ser a prevenção à saúde tanto maternal como do recém-nascido, nosso objetivo, como foi apresentado, é manter tanto a estrutura familiar dessa pessoa estável, como também a condição de vida dela e a condição com a criança vai nascer estável para o crescimento adequado dessa criança. Agora, se referindo à meta 2, que se refere à nossa prevenção de mortalidade de recém-nascidos, tanto dos recém-nascidos por pouco tempo, como também por nascidos vivos com menos de 5 anos, com menos de 5 anos para trás. Como as nossas ações sendo tomadas, nós primeiramente temos o cuidados pré-natais adequados, que não pode faltar, principalmente porque uma boa estrutura pré-natal é sustentável para o mantimento da vida da criança. Como nossa segunda ação é a prevenção e tratamento de infecções, que já é bem justificável por si só. Nossa terceira ação é o aleitamento materno exclusivo, que já também falando por si só. Parto seguro e assistido, manter um parto realmente estável e que ocorra tudo bem, tanto para manter a vida do recém-nascido, como também manter a vida da mãe. E por último, é a educação e apoio aos pais. E por conta como já referido na meta anterior, a estrutura familiar e a estrutura de nascimento pode ser bem impactante na vida tanto da mãe como também da criança. Agora falando sobre a nossa terceira meta, que se refere às doenças transmissíveis. As doenças transmissíveis no geral, tanto que possuem âmbito tropical como também possuem âmbito urbano, nós iremos falar sobre as ações que serão tomadas para a prevenção de tais ocorrências. Primeiro, é a pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias, porque assim podemos trazer melhores cuidados para a população. Educação e saúde, porque, querendo ou não, muitos desses casos de doenças que ocorrem tanto em âmbito urbano como em âmbito rural, nós se refere ao caso da falta de higiene da população, que em certos casos é porque não teve uma boa educação de saúde ao longo da infância e acabou por desenvolver umas questões de saúde não tão favoráveis.
A terceira é a vacinação e a imunização, que já explica por si só. E a vigilância e monitoramento, que no caso seriam os famosos mapas de risco que são implementados pela equipe de saúde, que referem às áreas de maior risco e todos os tipos de patologias que elas podem trazer para a população. Agora, se referindo à quarta meta, que se refere a doenças não transmissíveis, que podem surgir de diversas formas: tabagismo, alcoolismo, sedentarismo, coisas que geram doenças que não são transmissíveis, que são causadas pela a própria situação do paciente. Como nossa primeira ação é a promoção de saúde e prevenção primária, que já se refere a cuidar da criança desde o início da sua vida, a promoção de ambientes saudáveis, que também falam por si só, e o acesso a cuidados de saúde, que se refere a nós trazermos bons ensinamentos para uma boa qualidade de vida para o paciente. Agora vamos falar sobre a nossa quinta meta. A nossa quinta meta tem como objetivo fazer a redução ao máximo de vícios em substâncias químicas que tragam algum tipo de vício ao paciente, como, por exemplo, tabagismo, alcoolismo e uso de outras substâncias como drogas e outras de geral, etc. Como a nossa primeira ação são as campanhas de prevenção, que já dizem muito por si só, a promoção de saúde mental, já que, querendo ou não, muitas das substâncias químicas, elas causam vícios cerebrais, e muitas pessoas às vezes passam por essas situações e vício nessas tais substâncias, às vezes por dependência emocional e mental, e por isso nós devemos fazer um acompanhamento bem rigoroso em relação a essas pessoas. Apoio familiar comunitário, nós podemos pegar de exemplo a nossa tão querida AA, que já é um bom exemplo de um sistema comunitário que trata desse tipo de situação. E, como a nossa quarta e última ação, o acesso de tratamento e recuperação. No caso, a gente pode também pegar, por exemplo, o CAPS, que também toma algumas ações em relação a isso, e outras instituições que se referem à saúde mental. Agora, falando sobre nossa sexta meta, que seria garantir a redução de ferimentos por acidentes, que podem ser acidentes no gerais, como no trânsito, em casa e etc. Como a nossa principal ação a ser tomada é a educação e informação, que no caso muitos desses acidentes que ocorrem tanto fora de casa como dentro, mas principalmente fora de casa, acontece por falta de informações ou até mesmo com uma educação não de qualidade em relação às pessoas. Infraestrutura de rodovias e estradas, que seria uma melhor construção das rodovias e das estradas no ambiente brasileiro, que nós sabemos que por conta de questões políticas é bem debilitada em certos pontos, mas ainda assim não tira o fato de que a nossa instituição não possa fazer ao máximo para trazer educação a essas pessoas. Como nossa terceira ação, nós temos promover transportes públicos alternativos, trazer transportes que visam fazer o acompanhamento dessas pessoas que em certos momentos não possuem transportes tão adequados para poderem chegar a seus ambientes de trabalho ou até mesmo em ambientes de comércio, coisas desse tipo. E como nossa quarta e última ação, a cooperação internacional, que seria ações tomadas tanto com a instituição de saúde, também com o Estado. Agora vamos falar da meta 7, que se refere à educação reprodutiva e sexual. Como ela mesmo já disse, ela visa trazer junto consigo a educação sexual e reprodutiva para os mais jovens, e como nossas ações que nós devemos tomar em relação a essa meta, nós temos o combate à discriminação e estigma, que pode dizer muito por si só, estigma e a discriminação relacionados à saúde reprodutiva, que já possuem alguns preconceitos em relação às populações mais antigas, podemos dizer assim. A nossa segunda ação seria a disponibilidade de contraceptivos e métodos de planejamento familiar, que uma coisa que poderia e tem que ser implementada mais pelo posto é trazer para essas populações mais carentes de informação, metas e com a utilização de contraceptivos para garantir uma melhor estrutura familiar e assim garantir que possuam uma forma de realizar seus
atos de prazer e não trazer consigo consequências que podem ser trazidas também. Além de métodos contraceptivos, garantir a redução de doenças sexualmente transmissíveis. Educação abrangente sobre a saúde sexual, que eu já justifiquei, e o fortalecimento do sistema de saúde. Agora falando sobre a nossa oitava meta, que seria a correta. Nós temos como principais ações o fortalecimento do sistema de saúde e muitas dessas metas elas trazem até mesmo ações similares, porém elas são tomadas de forma diferente, dependendo da meta. Por exemplo, aqui é o fortalecimento do sistema de saúde, que seria uma reestruturação da infraestrutura de saúde, tanto brasileira como mundial. A segunda ação é promover cuidado à saúde primária, que seria trazer já uma melhor estruturação e educação em relação à saúde mais básica. Terceira ação é promover o acesso à vacina, que já se dizia. Temos regulamentação e controle de preços, informação e regulamentação de preços para garantir melhor acessibilidade para a população, já que o principal objetivo dessa meta é o acesso universal. E, como nossa última ação, promover a inovação e pesquisa, já que nós necessitamos sempre avançar, já que constantemente a saúde ela está em mudança, e trazer os melhores métodos possíveis para a população, tanto acessíveis como até aqueles que não são tão acessíveis. Falando sobre a nossa nona meta, a gente tem como objetivo reduzir mortes por substâncias químicas, que não necessariamente são drogas, álcool, mas sim substâncias químicas em outros quesitos. Se referindo a duas ações que serão promovidas pela nossa equipe, nós temos a gestão de resíduos, que seria o melhor controle dos resíduos e garantir que eles não estejam em acesso para as populações que não têm tanta consciência do quão perigosas são essas substâncias, e a conscientização da educação pública, que visa algumas metas, como a proteção da água potável e a melhoria da qualidade do ar, que muitas vezes são intoxicados por instituições públicas, que acabam que isso influencia na saúde da população mais carente. Agora falando sobre as nossas 4 metas, que seria a A, B, C e D. A nossa meta A, que se refere ao controle do tabagismo no âmbito mundial, em cada país do mundo. Nós temos ao todo 3 ações que serão promovidas pela nossa equipe. A adoção abrangente de políticas da CQCT, que no caso a CCQT é a própria... São implementações adotadas pelos países para garantir o controle do uso do tabagismo. Nossa segunda ação é o aumento dos impostos sobre o tabaco, para diminuir o acesso dele à população e assim diminuir possíveis patologias causadas por ele. E a nossa terceira e última ação, que é a proibição da publicidade e promoção e patrocínio do tabaco. Ou seja, quanto menor visibilidade ele tem, menor acesso ele pode ter. Agora, se referindo à nossa meta B, a gente tem como objetivo apoiar o desenvolvimento de vacinas, medicamentos para doenças transmissíveis e não transmissíveis. Como já tinha sido explicado sobre essa meta, a gente já tem como objetivo sempre estar apoiando a ciência em busca de novas medicações, tanto vacinas como isso, para trazer uma melhor saúde para a população. Agora, se referindo às principais ações desenvolvidas e idealizadas pela nossa equipe, nós temos o acesso equitativo a vacinas e tratamentos, que, como já disse, nós devemos trazer um acesso igualitário a toda a população em relação a vacinas e tratamentos, e também apoiar a produção local de medicamentos, que seriam medicamentos mais próprios da população, que seriam mais efetivos a todos no geral. E isso também se refere a uma parte bem importante do nosso serviço de saúde, que é apoiar os medicamentos já aplicáveis pela população e se referir se eles são adequados ou não. Então, possui sua própria consciência de saúde, então cada um possui seu próprio método de melhora. E nosso principal objetivo como técnicos de saúde é trazer a melhor qualidade de vida possível para a população. Agora, falando sobre a nossa meta C, a gente se refere ao financiamento, ao desenvolvimento de saúde e recrutamento e desenvolvimento de fármacos. Como nosso principal, uma das nossas duas principais ações que nós trazemos junto com a meta C é o aumento do financiamento, que já é trazido pela própria meta,
E o recrutamento, que seria os países que podem ter algum investimento e participação desse objetivo dessas ações que serão realizadas nessa meta. E para finalizar, nós trazemos a nossa meta D, que no caso é reforçar a capacidade de todos os países, particularmente os países de menor escala, o, o alerta precoce e a redução de riscos e gerenciamento de riscos nacionais e globais. E como já foi explicado, fazer um mapa geral dos riscos que podem ser trazidos. As nossas principais ações que serem tomadas por essa meta em si seria o sistema de alerta precoce, que já seria um sistema que já traria consigo os possíveis riscos a esses países, a redução de riscos, que seria já trazer as ideias que podem ser realizadas para reduzir os riscos a esses países, e a gestão de riscos, que já é um sistema de ação que já é tomada, que é a administração desses riscos para a população. E, por último, mais ou menos importante, o fortalecimento de corporações internacionais, que seria o apoio de países, para assim um maior contato entre eles, um melhor desenvolvimento internacional. E assim poder garantir que cada país possua seu próprio sistema de saúde sustentável. E assim também manter o contato internacional e, ao mesmo tempo, trazer consigo o bem-estar da população no geral.